apenas 10,12% dos brasileiros aptos a votar são filiados a algum partido político. No Paraná, o índice é de 11%. Os dados mais atualizados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A quantidade de brasileiros que fazem parte oficialmente de alguma das legendas que existem no país foi divulgada durante o fim de semana. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem 156 milhões de eleitores e eleitoras. Desse total, 15 milhões são filiados a algum partido, ou seja, 10,2%. No Paraná, com 8 milhões de pessoas aptas a votarem, o número de filiados a partidos políticos chega a 947 mil, 11% do eleitorado paranaense. O estado que aparece aí na sexta colocação de quantidade de filiados a legendas, o Paraná, fica atrás de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Bahia. O MDB lidera o ranking de filiação no Brasil, com pouco mais de 2 milhões de correligionários. Na sequência vem o PT, com 1,6 milhões, e depois o PSDB e o Progressistas. Por fim, o PDT aparece nessa lista. O MDB também aparece na liderança das filiações no Paraná. O partido tem aproximadamente 151 mil filiados. Logo depois vem o Progressistas aqui no estado, o PSDB e também o PT. Por fim, o União Brasil com 69 mil filiados. O partido do governador Ratinho Júnior, o PSD, aparece com 36 mil filiados na 10ª posição nesse ranking do Paraná. O cientista político e doutor em sociologia e professor da Universidade Estadual de Maringá, da UEM, o Edinaldo Ribeiro, ressalta que, mesmo parecendo uma participação pequena, a quantidade de filiados a legendas no Brasil supera a de muitos outros países, como a Alemanha, a França, entre outros. Ele também destaca que os dados sobre filiação não podem ser confundidos com a identificação partidária. Ele ressalta que isso vem ocorrendo há algumas décadas. Uma coisa é interesse por político, outra coisa é interesse por política voltado para a atuação partidária, entende? O partido político, apesar de terem uma relevância muito grande ainda no regime democrático, eles estão mais ocupados com tarefas ligadas ao Estado do que tarefas ligadas ao eleitorado. Então, o eleitorado tem buscado outras formas, né, de mobilização. Movimentos sociais, manifestações, protestos, isso na internet e no mundo físico. Tem procurado outras formas. O engajamento em causas tem crescido bastante. O cara que é, por exemplo, militante do movimento de direitos dos animais. O cara que é militante dos direitos da população de rua, moradores de rua. Então, essas pautas um pouco mais específicas, que não são contempladas pelos partidos, né, já consolidados, têm mobilizado a população. Então, não significa que não ser filiado ou não se identificar com um partido seja sinônimo de alienação política. As pessoas têm outras formas de se manifestar politicamente e outras formas de encaminhar suas demandas que não pelos partidos. O especialista continua também afirmando que, mesmo assim, o processo eleitoral depende dos partidos políticos. E ainda de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os partidos com as menores filiações no Brasil são aí o Republicano Progressista, que é o PRP, que tem apenas um filiado, o Unidade Popular, que tem 3.200 apoiadores, e o Partido da Causa Operária, o PSO, com 4,9 mil filiados. No Paraná, até o momento, o Unidade Popular conta com somente 7 apoiadores, o PCO com 133 filiados e o PSTU com 190 integrantes. Um ponto interessante, Pedroso, é de que as pessoas, apesar de estarem ligadas na política, não necessariamente querem pertencer a um partido político. Na realidade, muitas vezes o que a gente vê é o contrário, as pessoas fazendo críticas à quantidade de siglas e também à postura e ideologia das mesmas. Vejam só, o número, 10% ou próximo dos 10% de partidos, de pessoas filiadas em partido é um número baixo. Eu tenho uma visão um pouco distinta do cientista político que apresentou. Quando a gente pensa na multiplicidade de partidos, que no Brasil o voto é obrigatório, todos precisamos ali ter título de eleitor, para participar de qualquer eleição você precisa estar filiado, então o número é baixo. Então quando você compara inclusive com outros países, essa adesão costuma ser maior. Mas existem algumas pesquisas que mostram, Beatriz Frenner, que parte dessa baixa adesão aos partidos tem a ver com o próprio serviço que os partidos prestam, da maneira como eles se distanciam das pessoas e, mais do que isso, como eles encontraram outras formas de se financiar. Em muitos lugares do mundo são as pessoas que pagam ali, que dão a sua contribuição, e o partido ele tem que se manter próximo. Aqui no Brasil eles encontraram um modelo que eles tomam o dinheiro dos impostos, ficam ali e não precisam praticamente prestar satisfação nenhuma aos eleitores fora do período eleitoral. Então, esse é um grande problema. Outra questão, tem uma pesquisa divulgada pelo
Pew Research Center, que traz ali um dado, né? Eles fizeram uma avaliação mostrando que quanto menos credibilidade a democracia de um país tem, menos as pessoas acabam se identificando com os partidos. E eles apresentam que dentro das principais razões que poderiam justificar isso são a pouca confiança nas eleições, ter dúvidas se o processo eleitoral é confiável. Eles não estão falando do Brasil, eles estão falando, né, de todos os países aqui da América Latina. E outro fator que para as pessoas seriam que boa parte dos políticos seriam corruptos, ou seja, eles não se interessam por partidos políticos porque muitas vezes acabam tendo uma visão negativa de quem ali está. Então, os partidos poderiam talvez ou diminuir os recursos que eles usam na sociedade ou talvez pensar em melhorar a imagem, porque ela anda bastante arranhada, Beatriz Frenner, e se tivesse ali talvez um recenseamento desses filiados, talvez esse número cairia. A gente percebe às vezes nas eleições que tem gente que até se esqueceu que era filiada e descobre que está afiliada ali por algum motivo. Ou seja, o apreço dos brasileiros e paranaenses pelos partidos anda pequenininho. Sem contar, né, Pedroso, que recentemente a gente teve muita mudança nas siglas, né? As fusões ali entre partidos, algumas pessoas que não concordavam com esses procedimentos acabaram também deixando siglas, outros passaram a aderir, mas isso acabou também demonstrando a própria parceria ali durante o processo eleitoral de partidos bem distintos, que a falta de ideologia também ficou mais escancarada, ou seja, partidos ali praticamente opostos em relação a pautas que defendem, atuando de forma conjunta para conseguir eleger ali candidatos durante as eleições. Isso demonstrou para a população que estar filiado a uma sigla muitas vezes faz com que você tenha até que defender o contrário do que aquelas letrinhas dizem. Exatamente. Não tem... Vejam só. Apesar de eles dizerem que defendem muitas ideias, defendem algumas ideologias, apoiam as pessoas, vamos lá, no final, do frigir dos ovos é a conveniência. A gente viu dirigentes do Partido Novo falando que votariam no Lula. Daí você pegou pessoas ligadas ao PL também abraçando um ao outro. Na eleição passada a mesma coisa. Ou seja, no final o que tem contado, Bia, é muito daquela conveniência. Eles veem a aliança e justificam depois. E as pessoas percebem essa incoerência.